Se você está nesse vídeo, você provavelmente está tendo dificuldade em controlar aquele desejo incontrolável por comer doce. Eu não sei qual é o seu motivo, pode ser que você está querendo diminuir a quantidade de doces para emagrecer ou, quem sabe, melhorar a sua saúde. Eu vou te dizer os passos iniciais e como você consegue abandonar o doce mudando o comportamento. A técnica que eu vou explicar aqui é a mesma técnica que eu uso nos meus pacientes para que eles consigam tanto diminuir a quantidade de doce como começar a consumir e ter uma relação mais saudável com o consumo de doce. Sim, porque é possível comer doce de uma maneira saudável desde que você consiga controlar a quantidade. Olá, meu nome é Caio Matsubara, sou um médico em geral e esse canal está voltado para que você tenha conhecimento sobre saúde para reverter o que a gente chama de síndrome metabólica, o paciente que tem pressão alta, colesterol, diabetes e dificuldade de perder peso. Uma das estratégias que a gente usa no tratamento da perda de peso e da reversão da síndrome metabólica é diminuir a quantidade de doce. Se você tem essa dificuldade, a primeira coisa que você tem que avaliar se realmente você tem uma dependência ou não em relação ao consumo de doces, ou em geral, pode ser açúcar também, às vezes pode ser refrigerante, balas ou outras coisas que tem açúcar na composição. Uma coisa que você tem que entender é que o açúcar ele causa vício, ou seja, a gente vicia em açúcar porque ele tem a característica que outras drogas também têm. Ela pode ocasionar igual o vício em crack, cocaína, cigarro e álcool, ou seja, o açúcar ele vicia. Isso é algo natural que acontece pela característica que ele libera uma substância que a gente chama de dopamina, e essa dopamina vai levar ao vício. Todo vício tem algumas características. A primeira característica é que o vício pode desenvolver o que a gente chama de dependência, ou seja, cada vez mais a gente precisa utilizar aquela coisa que a gente fala que é o vício. Por exemplo, aquele paciente que antes não comia nada de doce, começou a comer e agora precisa ficar cada vez mais comendo doce a todo momento. Isso a gente chama de dependência. O paciente está ficando dependente do consumo de açúcar. Outro componente dos vícios em geral é o que a gente chama de tolerância. Ou seja, cada vez mais o paciente comia ali, às vezes só um pedacinho de chocolate, se sentia saciado. Depois começou a aumentar para 2 pedacinhos, depois para 3 e vai aumentando cada vez mais. Isso que a gente chama de tolerância, ou seja, ele precisa consumir cada vez mais quantidade para gerar aquele mesmo efeito de bem-estar ao prazer que tem no cérebro. Isso a gente chama de tolerância. E tem outro componente que a gente chama de abstinência. Abstinência você vai ter na ausência do açúcar. Especificamente, por exemplo, se você resolver aí parar com o açúcar de uma vez, você vai ter sintomas de abstinência. O mais comum é durar algumas semanas, depois ele tende a sumir, mas eu confesso que vai ser um pouco desconfortável se você tentar diminuir a quantidade de açúcar. Os sinais mais comuns de abstinência seria flutuação em relação ao humor. O paciente às vezes fica flutuando e ficando irritado, né? É muito comum em mulheres ali que tem o clima, a questão de TPM, né, que acaba recorrendo ao doce para aliviar os sintomas. É comum também em pacientes que têm costume de exagerar no doce quando está ansioso ou estressado. Então, você tirando isso vai ter essa irritabilidade mais aumentada. Outro fenômeno que ocorre na abstinência vai ser a alteração nos níveis de energia. Você vai sentir que está com menos energia durante o dia, porque você estava tendo energia anteriormente por causa dos picos de glicose que o docinho causava, principalmente se você tem o costume de comer mais de uma vez por dia. Então você vai ter uma diminuição dos níveis de energia. Outra coisa que você pode sentir, às vezes é um pouquinho de tontura, mal-estar, mas isso são sintomas da abstinência que tende a passar. Sabendo então que você tem o que a gente chama de dependência, vamos então a princípio de como tratar. Para você tratar, você tem que entender que toda dependência, seja dependência por álcool, por drogas, por pornografia ou por qualquer outro vício, jogos, né,
tem 3 componentes na dependência e é a mesma coisa no dependência do açúcar. A dependência principal é uma dependência que a gente chama de dependência física, ou seja, isso que eu falei, você vai ter sintomas de abstinência com a dependência, tem a dependência comportamental e tem a dependência psicológica. O que é dependência física? É aquele paciente que quando para de comer doce, ele vai sentir muito mal-estar, aqueles sintomas aí que eu falei no corpo, e acaba comendo novamente para se aliviar desses sintomas que ele sente da abstinência. Então essa a gente chama de dependência física. Nesse caso, o ideal seria mesmo vencer essa batalha de mal-estar que você vai sentir e entender que essa dependência física, ela tende a sumir num prazo de 1 mês, eu diria. Claro que é muito variável, mas o recomendado seria em torno de 30 a 60 dias. Você vai ver que essa dependência física já se aliviou ou já sumiu bastante. E tem a dependência comportamental. O que é dependência comportamental, doutor? Para entender melhor, eu vou usar alguma analogia no caso do cigarro. Quem fuma aí, ou quem conhece alguém que fuma, é muito comum perceber que toda vez que ele toma um café, vem aquele cigarro. Então, seria o quê? Um comportamento que essa pessoa executa e esse comportamento dá aquela vontade de fumar. O mesmo pode ser aplicado na dependência comportamental do doce. Aí você que vai ter sentar a bunda aí e escrever num papelzinho e pensar. Realmente o que o doutor falou é sentido. Depois do almoço, quando eu como, me vem aquela vontade de comer doce. Quando eu vou para aquele canto da minha casa, onde tem aquela gavetinha dos doces, eu nem tô com vontade, nem pensei em doce, mas abri aquela gaveta, me veio aquele comportamento de comer doce. Realmente, antes de... quando eu saio com meus amigos, mesmo que eu vou num barzinho, ou eu vou aí numa cafeteria, e eu dei aquela vontade de comer doce. Então, é algum comportamento que você executa, e esse comportamento gera o desejo por doce. Nesse tipo de dependência comportamental, você pode agir de 2 maneiras. Uma maneira é você deixando de fazer o comportamento. Um exemplo do café, do fumante, seria ele parar de tomar café, não vai dar vontade de fumar. Se você também tem a dependência, às vezes toma sempre café com docinho, também pode ser aplicável para você. Então aí você vai fazer, então eu não vou fazer mais aquele comportamento, então eu vou tirar da minha casa aquela gaveta cheia de doces. Então eu não tenho mais aquele comportamento da gaveta de doces. Depois não vou mais escolher ir naquela cafeteria que tem uns doces legais, senão eu vou ceder à tentação. Então é um comportamento que você muda o comportamento para não recair na questão do doce. Ou você muda a sua reação ao comportamento. Essa reação ao comportamento eu confesso que é um pouco mais difícil, você vai ter que praticar várias e várias vezes. Um exemplo, quem come doce depois da refeição. Então você almoçou ou jantou e vem aquele desejo, aquela vontade de comer doce. Uma das coisas que você pode fazer é executar um outro comportamento ao invés daquele de comer doce. Um exemplo, por exemplo, em vez de você comer doce, você vai comer uma fruta no lugar. Em vez de comer doce, você vai levantar da mesa e não vai ficar mais na mesa e vai escovar o dente. Um outro exemplo, você vai fazer algum exercício físico. Você vai ver algum vídeo engraçado. Então você executa algum comportamento no lugar desse comportamento de comer o doce. Claro que 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, às vezes não vai funcionar. O ideal é você fazer várias e várias vezes esse mesmo comportamento para que ele vá aos poucos substituindo esse comportamento que você tem de recorrer ao consumo de doce. Essa é a dependência comportamental. A mais difícil, e realmente a mais difícil mesmo, é a dependência psicológica. O que é dependência psicológica? É você usar o açúcar ou o doce em si como uma válvula de escape. Por exemplo, tá estressado, vai e recorre ao doce. O dia foi, quem não tá estressado hoje em dia, né? Mas o dia foi mais estressante ainda, acaba passando lá no mercado, e aquelas gôndolas do mercado são feitas pra gente cair na tentação. Se você olhar, só tem doce. Então, a gente acaba comendo doce. Se você tá triste ou sozinho, você recorre ao doce, ou até como recompensa. Por exemplo,
Hoje o dia foi bem legal, a gente vai sair para comemorar comendo um sorvetinho com a família. Então, é dependência psicológica. Essa, infelizmente, não some mesmo. Ela é só substituída, ou seja, você vai trocar essa dependência que você tem, essa dependência psicológica, uma dependência, diria, talvez mais saudável. Então, em vez de você aliviar o estresse, um doce vai aliviar o estresse com outra coisa. Por exemplo, eu vou fazer uma meditação, eu vou ver o vídeo do Dr. Caio, tô brincando, mas é uma boa. Você ligar para alguém, você escrever num papel seus sentimentos. Então, são alguns comportamentos que aliviam o estresse. Qual deles vai funcionar? Não sei. Na minha opinião, ideal é você ter vários estressores, mas também você ter vários alívios também. Por exemplo, eu gosto de fazer yoga à noite, quando estou estressado. No meio do trabalho, eu ligo uma música clássica enquanto atendo os pacientes, faço meditação para o caminho para o trabalho, e também eu gosto de ouvir homilia, ou seja, eu tenho várias coisas que me ajudam a aliviar o estresse. Isso é a dependência psicológica. Então você tem três: a comportamental, a física e a psicológica. O último detalhe, não fica até o final desse vídeo, é o que a gente chama dos alcoólicos anônimos. Eles utilizam um acrônimo chamado HALT. Se você não sabia disso, deixa aqui embaixo, curte e compartilhe esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. HALT é uma sigla em inglês, H de hungry, ou seja, fome. Se o paciente ele sente fome, ele vai dar vontade de recorrer ao vício. Pode ser também o A de angry, ou seja, você tá bravo, tá irritado, estressado, vai dar vontade de correr ao vício, que seria o doce. L de loneliness, essa saiu agora bem, é de solidão, ou seja, se você tá sozinho, às vezes dá aquela vontade de correr ao vício do doce. Ou T de tiredness, que seria cansaço. Se você anda muito cansado, vai dar vontade de recorrer ao vício do doce. Em resumo, fique de olho nesses três componentes: físico, comportamental e psicológico, e de olho também no HALT. Bom, se você tem dificuldade em controlar o doce, eu estou aqui para te ajudar. Tenho disponibilidade de fazer consultas online para todo o Brasil. E lembra aquilo que eu falei? Pode usar meus vídeos para alívio do estresse. Dá uma olhada nesse próximo vídeo que eu listo também os sintomas de ansiedade e como saber que você tem ansiedade ou não. E até mais. Tchau, tchau.